Dois homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu. Bom, pra gente hoje fariseu é palavrão, mas naquela época fariseu era um bom cristão. Então eu vou usar o termo bom cristão. Dois homens subiram ao templo para orar. O bom cristão e aquele que não queria conta com a religião. Aquele que estava embaraçado nos seus pecados. Os dois foram falar com Deus. Um era aquele crente fiel, o bom cristão, o fariseu, que para você é palavrão, mas que na época não. E o outro era o pobre coitado que estava embaraçado em seus pecados, tipo a mulher do poço de Sicar. E de repente os dois estavam orando no templo. O bom cristão iniciou sua bela oração, dizendo a Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu não tenho sido como os outros homens. Eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho buscado. Eu tenho jejuado 2 vezes na semana, eu tenho dado esmolas. Então eu te sou grato por isso, Senhor. Uma linda oração. Enquanto ele orava, o que estava embaraçado nos seus pecados olhava para um lado, para o outro e tinha vergonha. Ele estava em pé, ele não estava nem de joelho, hein? Ele estava em pé. E a Bíblia diz que ele em pé ali, um pouco mais distante, ele teve vergonha de levantar sua cabeça aos céus e olhar para Deus. Mas humildemente ele bateu no seu peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Por favor, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem pecador. Eu tenho cometido erros e falhas diante de ti. Perdoe os meus pecados, Senhor. Jesus olha para os seus discípulos e diz: quem desses dois desceu justificado? O bom cristão ou o embaraçado nos seus pecados? Queridos, mais adiante Jesus diz aos discípulos: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Sabe o que quer dizer isso aqui, amados? O Senhor Jesus, ele está nos ensinando que não adianta a farsa, né? Essa falsa cristandade. Ou seja, não adianta eu dizer eu estou bem porque eu estou na religião, porque eu tenho uma excelente oratória, porque eu conheço muito da palavra, porque tudo que a palavra me diz eu tenho feito, eu tenho dado dízimo, eu tenho até jejuado, tudo que Jesus me diz eu tenho feito, então eu sou um bom cristão. Não adianta, queridos. Não adianta erguer a placa, dizer, olha, os céus estão me esperando, eu sou bênção, não adianta. Jesus está deixando bem claro que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Existe o orgulho, sabe, o orgulho da santidade é o pior orgulho que existe na vida do homem. É porque ele não percebe esse orgulho. Ele vai se enchendo de si mesmo, se enchendo de uma falsa fé, uma falsa esperança que ele não sabe que é falsa, porque ele baseia-se na palavra, mas ele está distante porque ele não percebe o seu orgulho. Ele começa a se sentir melhor que todos os homens. Ele começa, nessa oração aqui, você vê que esse bom cristão, que é o fariseu, ele começa a oração dizendo assim: graças te dou, Senhor. Ou seja, parece que ele está colocando Deus acima de tudo. Ele inicia a oração agradecendo a Deus pelo que ele está vivendo. E Deus não ouviu sua oração. Você consegue entender isso? Ele coloca Deus acima e inicia dizendo: graças te dou, Senhor. Mas Deus não ouve sua oração, porque sua oração está cheia de orgulho espiritual, sua oração está inchada pelo seu ego. Olha, a maior vaidade do homem não está nos usos e costumes, no cabelo, na roupa. A maior vaidade do homem está no seu ego espiritual, em se sentir melhor que outros, em sentir que sua igreja é melhor, que sua igreja tem um patamar melhor. Não, queridos, não, amados. Eu costumo dizer que todos nós somos irmãos. Eu costumo dizer, e é verdade, que Deus tem misericórdia da minha vida também, porque também tenho minhas mazelas como todos nós temos. Mas nisso eu sempre digo ao Senhor que cada um tem uma característica. Cada igreja tem sua característica. Os batistas têm sua característica.
os assembleanos, que onde estou hoje, tem sua característica, né? Cada um. E aí a gente vai, os irmãos da Deus é Amor, os irmãos metodistas, que eu amo muito, muito. Todos eles, os irmãos da Igreja do Véu, como Deus me abençoou nesta igreja, em tempos tão difíceis. Eu tenho vontade de chorar. Foi um dos lugares que eu tive um manancial de Deus. Quando eu entrei na casa daquela irmã, quando eu entrei naquela igreja, eu vi aquelas irmãs com seu véuzinho, de joelho orando, e eu via que os céus recebiam sua oração. Queridos, eu vou falar isso aqui com lágrimas para vocês. Parem de julgar os seus irmãos. Parem de condenar os seus irmãos. Porque cada um tem uma característica para Deus. Cada um tem uma beleza para Deus. E Deus os recebe. É como cada flor, se você observar cada flor do jardim de Deus, cada flor do seu jardim tem um aroma, tem um cheiro, tem uma qualidade. Por favor, pare de ser fariseu. Pare de ser fariseu. Porque você está sendo um fariseu quando você prega e acha que todas as igrejas estão erradas, mas você está no patamar de Deus. Você não está no patamar de Deus, porque você não conhece. Você não sabe a essência do grande Deus. Uma vez, para encerrar esse vídeo, eu estava caminhando com a minha mãe. Eu nunca esqueço isso. E eu estava subindo uma ladeira, Jaguaquara é cheio de ladeiras, e nós íamos fazer uma visita para uma senhora que eu amo muito, que hoje está com o Senhor. E quando nós estávamos subindo para visitar esta mulher, que é uma grande mulher de Deus, hoje está com o Papai do Céu. Quando nós estávamos subindo, eu me lembro que eu estava com a minha mãe, veio 2 irmãos. Esses irmãos, eu acredito que eram da Deus é Amor, um casal. E eles me encontraram, eles frequentavam a Deus é Amor, foi o que eles me disseram logo depois. E eles nos encontraram. E eles olharam para mim, eu na maior simplicidade, não dava nem para perceber que eu era de alguma igreja. Me lembro que eu estava de calça, de uma camiseta, tênis. E eles me chamaram e falaram assim: moça, de que igreja você é? Eles olharam para mim do nada e perguntaram: você tem brilho? De que igreja você é? Do nada. E eu falei assim: olha, eu sou da Igreja Batista. Aí o Senhor colocou a mão no meu ombro e disse: nunca mais diga isso. E eu tomei um susto. Por que ele disse isso? Ele falou: você não é de nenhuma igreja. Você é de Cristo. Você é de Cristo. Você frequenta a Igreja Batista, mas você é da Igreja de Cristo. Você é escolhida do Senhor. E aquilo tocou profundamente ao meu coração. E aquele Senhor me abraçou e disse: você tem um brilho de Deus. E nos abraçou, eu e minha mãe, a gente foi conversando. Eu falei: mãe, você viu isso? E quando fui tirada de alguns lugares, eu comecei a entender. Porque Deus começou a me unir a muitos irmãos. E para a glória do nome de Jesus, hoje eu estou numa Assembleia de Deus. Um lugar de manancial. Um lugar onde eu tenho aprendido muito. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem feito isso. Tem nos ensinado. E eu quero aprender mais. E eu quero pedir a você: não seja juiz. Pare de julgar. Pare de julgar. Pare de julgar o irmão pentecostal. Pare de julgar o irmão batista. Pare de julgar o batista tradicional. Pare de julgar. Porque você não é juiz. Não seja fariseu. Tá? Em nome de Jesus eu te peço, não seja fariseu, não sejamos fariseus, que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu vou lhe dizer uma coisa: você é uma igreja individual, Jesus habita dentro de você, então viva Cristo, viva sem alarde, viva sem alarme, faça a vontade do Senhor e seja um verdadeiro adorador do Pai. Eu sei que essa palavra é dura, mas é uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Que Papai do Céu te abençoe e te guarde, tá? Vá pro teu quarto e peça ao Senhor: ensina-me a amar e me ensine a humildade. Me ensine a parar de julgar. Você não prega na minha igreja. Você não é digno. Pare! 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 Porque Deus não chamou juízes. Deus chamou adoradores. Homens e mulheres que se submetam à vontade do Senhor. Que Papai do Céu te abençoe, te guarde, te proteja. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.